Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu havia prometido no vídeo anterior, referente ao DRL do Audi A4 que estava com problema. Então aqui, cumprindo a promessa, eu trouxe já a peça para substituição. Aqui está a peça queimada, LED queimado. Ainda vou tentar fazer um restauro nessa placa do DRL, colocar um LED daqueles tipo de TV, né, das barras de LED de TV. É um experimento, não estou dizendo que eu vou colocar no carro, mas eu já recebi aqui o DRL, a placa do DRL para substituição. O que eu quero falar para os amigos é como testar essa placa sem arriscar a queima do LED, né, do novo LED. Um teste básico que você pode fazer quando você pegar essa plaquinha, retira ela, da latinha ela vem até muito bem armazenada. Na minha opinião, isso aí vem assim, vem até a pasta térmica, ó. Ela vem desse formato para evitar quebra, dano durante o transporte. Então ela vem numa latinha muito bem armazenada, muito bem protegida. Olha aqui a situação da plaquinha, tá? Então, uma plaquinha semelhante à original, praticamente igual, né? Com alguns detalhes quase que imperceptíveis, mas o tamanho, bitola, tudo igual. O LED é um pouco diferente, mas acredito que vai funcionar muito bem, né? Senão não estaria à venda no mercado. Mas é para perfeita substituição. Tira um e coloca o outro, né? Tá, mas como eu sei, antes de eu colocar, que dá muito trabalho, de colocar esse LED, essa placa de LED, aqui desse dissipador, né, que é essa base de alumínio, né? Então, como eu faço para testar, para não correr o risco de fazer toda uma substituição e ela não estar funcionando? Muito simples, eu vou utilizar um multímetro. Na escala de continuidade, você pega as duas ponteiras e coloca uma em cada lado do LED, né? Entrada e saída, positivo e negativo, ou anodo e catodo, né? Então, se ele não acender, você inverte as ponteiras, né? Porque a polaridade pode estar invertida. O que aconteceu nesse caso aqui? Agora eu vou inverter a ponteira, vamos ver se vai acender. Como eu estou filmando com uma mão e fazendo o teste com a outra, às vezes fica muito difícil, às vezes fica só um mau contato. Estava certa aquela posição, tanto é que marcou ali uma leitura, né? Então aquela posição estava certa, só não estava pegando muito bem ali as ponteiras, né? Então vou tentar fazer o contato aqui das duas ponteiras do multímetro e mostrar, fazer a demonstração para os amigos aí como ela tem que acender, né? Então tá meio difícil. Agora sim, ó, agora acendeu. Agora acendeu, tá? Então é bem isso aí, ó. Ponteira preta de baixo, ponteira vermelha de cima. Então testei o LED, ele acendeu, o que já não acontecia com esse aqui, o usado, né? Aquele antigo ali, o original do farol. Ele estava queimado. Tá? Como o problema do amarelamento não era o LED, tá? Isso aí foi uma casualidade. Eu não sei se anteriormente, quando fizeram a manutenção no farol, se causaram a queima do LED por algum teste. Eu não sei. Só ele não estava funcionando, e no vídeo anterior eu prometi para os amigos que eu ia fazer, assim que chegasse essa plaquinha, ia fazer a demonstração para os amigos. Para retirar não é muito simples, mas tem que tirar esses dois rebites que é no próprio alumínio. Eu utilizaria uma furadeira, né, para fazer essa retirada, ou até um estilete mesmo, você pode cortar a parte de cima ali, sem correr o risco de estragar, porque ele já está queimado, né? Então, o risco maior é na hora de instalar o outro, que tem que colocar a pasta térmica, tem que colocar os rebites e tem que reapertar naqueles mesmos ressaltos que são os rebites no próprio alumínio, para a placa ficar presa e dissipar melhor o calor. Retirando a placa, deu uma entortadinha aqui na base dela, mas no outro vídeo, no próximo vídeo que eu fizer referente a DRL do Audi, eu vou fazer a substituição do LED, tá bom? Então a colocação da outra placa é muito simples, olha como ela fechou certo as medidas, perfeito, né? Foi feito para cá, né? Eu comprei a placa para esse carro mesmo, para o DRL do Audi A4. Acredito que alguns A3 também utilizam esse mesmo DRL, tá? Esse módulo de DRL. Agora é só colocar ali, aplicar a pasta térmica, assentar a placa na posição, e com um punção, meus amigos, você pode. Olha a quantidade de pasta que eu coloquei, não é muito, tá? Mas é o suficiente para ela se espalhar por toda a base entre o dissipador e a placa do DRL, tá? Após colocar a plaquinha, eu aconselho pegar um ponção, colocar ela numa base bem firme, de preferência um ponção de nylon, né? Que eu acredito que seja melhor para não danificar a placa. Se você tiver uma destreza maior, né? Uma destreza maior,
você pode apoiar em cima um de metal mesmo e dar umas pequenas batidas com alguma ferramenta muito leve, metálica mais leve, para poder remanchar a parte de cima e segurar a placa do DRL na base do dissipador, ok? Feito isso, é só ir para a montagem e colocar no carro e fazer o teste, né? Coloca no farol, aloja no farol, faz as conexões e faz o teste para ver se ficou funcionando. A gente precisa saber disso para ver se deu certo. E é o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou ligar a ignição e vou testar o DRL para ver se deu resultado, se ele ficou funcionando perfeitamente. Porque depois de fechar um farol, você testar e não funcionar, aí não é possível, né? Então por isso os testes são feitos antes. Por isso se chama teste, né? Para comprovar. Olha o brilho desse DRL, muito brilhoso, é brilhante. Não dá para olhar diretamente para ele, porque é difícil até de enxergar os outros objetos que tem na volta, mas ficou funcionando, tá? Então aqui o acrílico, né, a barra do DRL que vai ser substituída, coloco ali na ponta, ela reflete com a cor branca e não amarelada, que é o objetivo do vídeo explicar para você, né? Depois eu vou fazer a abertura do outro farol, do farol direito, que é apenas para trocar a barra de LED, não é para trocar DRL nem fazer alguma manutenção elétrica, mas preciso abrir o farol para fazer a substituição. Aqui vocês conseguem observar que ele ficou bem brilhante e a barra de acrílico também refletindo muito bem e perfeitamente a luz. Então aqui nós temos o farol, que já foi substituído as barras de LED, eu coloquei no lugar o refletor com as barras de LED, está acendendo muito bem, olha só ali o detalhe. Aqui dá para ver mais ou menos, porque tem muito sol aqui no estacionamento, então dá para ver mais ou menos o amarelado do farol direito em comparação com o farol esquerdo. Ali agora sim, aproximando a câmera, a gente tem o amarelado do farol direito, certo? Então aqui, meus amigos, nós temos a comprovação do farol, que ficou perfeito, ficou o branco, né, o branco bem brilhante, e o amarelo, que precisa ser substituído o acrílico, né? Não as lâmpadas, não o LED ali do DRL, mas sim o acrílico. Olha, nessa posição você consegue observar a discrepância, né? A cor, o efeito da tonalidade bem diferente, o amarelado e o branco brilhante. Tá certo, meus amigos? Então aqui já deu a prova de que ficou funcionando perfeitamente. Basta fechar o farol, cuidar da vedação com aquela cola, de preferência você tem que aquecer com o soprador de calor e ir assentando a cola para ficar bem firme e não ter infiltração de água, tá? Durante a chuva, durante a lavagem, não pode ter infiltração de água. Esse é o único cuidado que tem que ter na hora de fechar o farol, para que ele fique bem vedado, tá bom? Olha só a diferença de um farol e de outro farol. Um amarelo e o outro branco, tá certo? Então agora, comprovado o funcionamento, fecha-se o farol, mas vamos para a desmontagem do farol direito. E eu vou explicar para os amigos que não é tão difícil de desmontar, mas também não é tão simples. Você precisa utilizar de preferência um soprador de calor para fazer a desmontagem. Você precisa ou colocar dentro de uma caixa de papelão com um soprador de calor ou um secador de cabelo ou algo que aqueça todo o farol uniformemente para desmontar, porque daí a cola, essa cola que segura o acrílico no farol, ela vai soltar, vai amolecer muito, vai ficar pastosa e você vai conseguir soltar ali sem problema. Tá bom, meus amigos? Então, eis as diferenças, né? O branco e o amarelo, tá certo? Não é tão difícil. Se você tem um Audi e está com esse problema do amarelado, está te incomodando e quer fazer substituição, é muito simples de fazer. Só requer cuidado, jeito para desmontar o farol e aí nós conseguimos fazer a substituição. Tá? Então aqui eu já estou em cima da bancada com o farol direito. Tem que tirar as presilhas, que são aquelas latinhas que prendem o acrílico do farol no corpo do farol. Depois de retirar aí o farol aquecido, bem aquecido, olha só como sai facilmente. Ele sai facilmente, claro que ele já foi aberto em outra vez, né? Não foi aberto por nós, mas ele já foi aberto. Mas estava muito bem colado e estava vedado, tanto que não tem marca de umidade dentro do farol. Depois de retirar do acrílico, a gente precisa soltar todo esse aparato cromado que tem no farol, a fim de trocar ali os acrílicos, né? A barra de LED, a barra refletora do LED, tá? Então no vídeo anterior eu expliquei para os amigos como se faz.
Tira todos os parafusos, muito simples. Você olha todos os parafusos que prende esse cromado no corpo do farol, retira todos e com muito cuidado, aí sim você vai conseguir retirar as barras de acrílico refletora do LED, tá bom? Retirando e recolocando os LEDs na posição que é a ideal para o funcionamento, cuida muito bem essa parte da recolocação, porque aí é a parte mais complexa da reinstalação, porque ela precisa ficar na medida correta. Ela não pode simplesmente ser introduzida ali e tá bom, tá certo. Ela precisa se colocar na posição correta, de ponta a ponta, nos limites, aonde ele termina, tá? Ali no vídeo anterior eu expliquei como trocar a barra pequena, que você pode introduzir ela da posição que sai o DRL pela canaleta, e também a barra grande, daí você vai deslocar o cromado, né? Aquela parte cromada você vai deslocar um pouquinho com uma ferramenta pontiaguda, de preferência uma espátula de nylon, de plástico, né? E aí você vai conseguir fazer a relocação do DRL grande, tá? Esse não consegue, porque o outro ele é mais alinhado, vamos colocar assim, no mesmo formato do farol, e aí você consegue introduzir com bastante paciência, ele vai indo até o fim, tá? Com muito cuidado para não quebrar a barra nova. Só essa barra maior, que ela tem muitas curvas, então você tem que introduzir ela no sentido do farol para o DRL e depois encaixando com as mãos aos poucos, tá? Vai dando os estalinhos ali, você vai vendo que vai encaixando. Com jeito você vai na hora da montagem, por mais que você não entenda no vídeo o jeito correto de fazer, você vai conseguir fazer a montagem, né? É como se fosse olhar para o farol e ver o jeito que ele vai, o jeito que o LED entra ali, que a barra de LED entra, tá? Ela é auto-intuitiva, vamos colocar dessa forma. Você coloca ali do lado do farol para o lado DRL, encaixou a ponta, aí você começa a encaixar aos pouquinhos até ela pegar o formato da canaleta do farol. Depois é só baixar a parte cromada e vai ficar tudo certo, tudo bem instalado, tá bom? Cuida depois, na hora da montagem, quando você for colocar a parte do cromado com as barras de acrílico, elas têm que entrar certinho nos buraquinhos onde sai a luz do DRL, tá certo? Então você cuida nessa parte, não é só colocar ali e pressionar para baixo pensando que vai servir. Tem que ser com muita paciência, muito devagar para não quebrar nada e não ficar nada mal adaptado. A luz tem que ficar bem na ponta do acrílico para ela caminhar por todo o acrílico e aparecer aquela luz brilhante na frente do farol. Tá certo, meus amigos? Então não é difícil, é fácil de fazer. Requer atenção? Requer atenção. Um cuidado na hora de montar o farol, requer uma atenção especial para vedação. Se você não sentir firmeza que aquela cola vai vedar muito bem, coloca um silicone preto, de preferência, para não aparecer. Não muito silicone, apenas o suficiente para vedar. E aí você consegue fazer uma montagem perfeita e só colocar no carro e fazer os testes e ir pro abraço, né? Sair andando com o carro aí, mais tranquilo, sem um amarelado no farol. Eu não sei se gera multa isso, né? Por estar amarelado, porque ele continua acendendo, só que numa cor amarelada, tá? Mas mesmo assim, você pode deixar ele original, como saiu de fábrica, tá? Na cor branco brilhante. Tá certo, meus amigos? Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você não entendeu muito bem o vídeo, aí assiste de novo, ou manda alguma pergunta no campo de perguntas do YouTube. Mas eu agradeço por você ter ficado no vídeo até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.